Eu sou o Ezequias, mas os meus amigos me chamam de Si. Sim, galera, como vocês viram aí no título, Drama Total foi cancelado. Aí vamos ver aqui. Eu já vi esse vídeo, só que eu vou comentar as coisas quando ele começa no tempinho certo, então bora lá. Drama Total foi cancelado? O que tá acontecendo no fandom e por que boa parte das pessoas acredita que o desenho chegou ao seu fim e nunca mais vai voltar? Bem, ultimamente essa discussão vem ganhando força nas redes sociais, principalmente no Reddit, graças a Porque é assim, o reboot, a diferença das temporadas foi de um ano. A primeira temporada do reboot foi lançada em 2023, a segunda em 2024. Aí nesse ano de 2025 não teve, entendeu? Tipo isso. uma declaração bem polêmica e que deu o que falar, que confirmava que Drama Total jamais seria renovado. Mas será que é isso mesmo? Bem, eu pesquisei sobre isso e fui a fundo nessa história para saber de fato o que está acontecendo. E bem, a história parece ser bem mais complicada do que isso. Então hoje vamos esclarecer tudo isso e entender o que está acontecendo com Drama Total. Se vai ser cancelado, caindo no limbo do esquecimento, ou renovado, ganhando mais novas temporadas. Então, se você ficou interessado e quer saber mais sobre isso, prazer, eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Drama Total. Só espero que não acabe. Antes, galera, vamos dar os créditos pro canal, né? Pra não entregar um processo depois. Esse aqui é o Yaí Narigudo, é um canal de drama total brasileiro, como vocês puderam ver, óbvio. Sigam ele, é um canal bem legal e recomendo vocês assistirem. Só isso mesmo, vamos voltar pro vídeo. Yaí Narigudo. Como todo mundo sabe, Drama Total é um desenho que é tecnicamente antigo. Ele estreou lá em 2007 com a sua primeira temporada, Ilha dos Desafios, que trazia uma proposta muito diferente do que todos estavam acostumados naquela época. Em vez de histórias milaborantes com vários acontecimentos que não se conectavam, com cada episódio tendo uma história própria, Drama Total ele imitava um reality show como o Survival ou o Big Brother, que muita gente gosta, só que sendo bem mais besteirol e fazendo piada com aquilo tudo. E a história era contínua, ou seja, quem perdia não voltava nos episódios seguintes, fazendo com quem assistisse o desenho na época ficasse preso na história e se perguntando quem chegaria ao fim. E os seus personagens eram outro fator muito importante para a franquia, porque eles eram inspirados em jovens daquela época. Tínhamos o nerd, a gótica, a patricinha, o atleta, a loira. Tínhamos vários estereótipos daquela época. Curiosidade. Peraí. Deixa eu ver se eu acho. Personagens eram outro rapidinho. fator muito importante para a franquia, porque eles eram inspirados em jovens daquela época. Tínhamos o nerd, a gótica, a patricinha, o atleta, a loira. Você não acha que a Zé Maria tá diferente da Zé Maria? A Zé Maria, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, fica sem entender. Bora pro vídeo. Tínhamos vários estereótipos daquela época. E além disso, a história girava em torno da relação entre os personagens. Amizades, alianças, traições. Algo que lembrava muito os reality shows. E que, apesar de ser um desenho, tinha provas perigosas, fome, insetos, discussões reais e até dramas amorosos mais desenvolvidos. E que mesmo que ele não seguisse um estilo visual parecido com os desenhos da época, o desenho ainda assim conseguiu chamar a atenção de muita gente e conseguiu conquistar uma fanbase enorme de fãs. Tanto que após o encerramento da primeira temporada, o desenho recebeu especiais com episódios duplos, temporadas seguintes e até 2 spin-off. Luzes da Maçã, Turnê Mundial, A Vingança da Ilha, Só Estrelas, A Nova Ilha, Corrida Alucinante e futuramente Drama Total Dramarama, que muitos inclusive pensaram que seria o fim do desenho, e que ele tinha se rendido ao modelo infantil que estava em alta, com cores muito fortes e histórias bem curtas e episódicas. Até que muito tempo sem uma temporada oficial, no dia 17 de fevereiro de 2021, tivemos a confirmação que Aí depois de 2 anos, teve a primeira temporada de Drama Total do reboot. Aí beleza. Quando lançou essa bodega que o povo pirateou os episódios, eu disse, então pronto. Aí eles estão pronto. Eu tava vendo esse episódio em inglês, cê é louco. Vamos continuar aqui vendo. Drama Total voltaria no seu modelo original, com a ilha, os dramas amorosos, reality show, eliminações e tudo que era o Drama Total inicialmente. E após mais de 2 anos desse anúncio, tivemos o lançamento oficial dessa temporada, que não era apenas uma temporada, mas sim 2, com 13 episódios cada. E bem, a temporada... O Z, minha gente, o Z. Curiosidade, tem o mesmo nome que o dele, tá bom? O nome dele é Ezequias. Só isso mesmo, é inútil, mas é isso.
veio num estilo muito diferente que muita gente não esperava, continuando um tanto infantil e um enredo muito mais rápido e frenético. E inclusive eu tenho um vídeo só analisando essas duas temporadas, então caso você tenha alguma curiosidade, passa lá depois. Então a primeira temporada foi lançada em 2023 e a segunda no ano seguinte, 2024. E após o lançamento oficial da segunda temporada, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, não tivemos mais notícias sobre o futuro da série e nenhuma confirmação de fato de que o desenho continuaria. Apenas sabíamos que o criador da série e a equipe do desenho estavam dispostos a continuar com Dama Total por um longo tempo, pensando em histórias, personagens, enredos e temporadas com temáticas diferentes e muito mais. E mesmo que isso não fosse exatamente uma confirmação de que a série seria renovada, ainda assim deixava todo mundo esperançoso. Até que, dia 20 de março de 2025, uma conta no Reddit que se dizia como um membro da equipe oficial do Dama Total fez um post trazendo informações de como estava a situação do desenho, que deixou muitos fãs abalados e acabou. Vou parar aqui na foto do Z pra falar pra vocês. Sim, como o Narigudo disse, dia 25 de março o cara falou babá, que Dama Total ia cortar custos e a série ia acabar e estavam demitindo as pessoas, beleza. Pronto, agora tô sem nada pra falar. Mas sim, é spoiler de todo o vídeo. Dama Total não acabou. Dama Total é bem provável que vai continuar, porque ali final dá muito dinheiro e só depende do público lá dos Estados Unidos, que o episódio lançou, que a série, a segunda temporada lançou lá, só falta a audiência, aí eles continuam a série, só isso. Com as esperanças de todo mundo. Eu vou ler daqui pra vocês, mas eu não vou ficar falando abre e fecha aspas toda hora, porque são... Eu não vou esperar tudo isso aqui não, minha gente, tem uma demora. Pô, velho, queria ver esse 3x, ia ser top. Muitas informações, então se eu ficar repetindo isso, vai ficar martelando na minha cabeça e na de vocês. O post dizia: todos foram demitidos aos poucos pelos próximos meses e o estúdio está praticamente fechado. Não houve nenhum trabalho desde então, e Dama Total está efetivamente morto. Nunca... Não, isso aí não tá morto. Aí depois no vídeo, ele fala que coisou normal mesmo. Esperar uma terceira temporada. A propriedade intelectual ainda existe. E se houvesse um financiamento disponível, eles certamente fariam uma terceira temporada. Mas isso simplesmente não vai acontecer. A indústria inteira está passando pela pior crise que já vivenciou. Eu era um veterano de 10 anos e trabalho como assistente jurídico há 9 meses. A situação está ruim por aí. O chefe de estúdio deixou bem claro que nos contrataria de volta se pudesse, mas não pode. Simplesmente não há demanda por animação dessa categoria. Meu pai eterno. Bom, o relato que você acabou de ouvir veio de alguém que trabalha diretamente na produção, e essa pessoa basicamente confirma que não tem mais volta. Ela contou que depois de um certo momento, a equipe inteira foi sendo demitida aos poucos, até que praticamente o estúdio fechou as portas. Não tem nenhum episódio novo sendo feito desde então, e nas palavras dessa pessoa, Dama Total está efetivamente morto, ou seja, acabou. Claro, a marca ainda existe, e se um dia aparecesse algum investidor com dinheiro o suficiente para bancar, daria sim para fazer mais uma temporada. Mas a realidade é outra. A indústria da animação está vivendo a pior crise da história. A mesma pessoa disse que depois de 10 anos de carreira, está há 9 meses trabalhando como assistente jurídico, porque simplesmente não tem demanda para esse tipo de desenho. O chefe de estúdio até queria trazer todo mundo de volta, mas sem dinheiro e sem mercado, isso não passa de um sonho. No fim das contas, não é que não queriam fazer uma nova temporada, é que no momento é impossível. Meus amigos, está um pouco complicado para nós fãs de Dama Total, e esse post realmente acabou com um pouquinho de esperança que nós tínhamos. Mas eu tenho que dizer que esse não é o fim da história, e temos que pontuar algumas coisas bem importantes. Porque isso com certeza fez um grande barulho no fandom e todo mundo ficou tipo, meu Deus, Dama Total acabou? Então os fãs foram perguntar diretamente para o produtor da série, e ele respondeu: infelizmente, é verdade que a indústria de animação está passando pela pior crise que eu já vi na minha vida. Se você pesquisar no Google, verá que isso não é só Dama Total ou o Canadá. É grande e horrível. E quando perguntaram sobre o desempenho da série, ele ainda pontuou: sim, os números foram muito bons nos Estados Unidos e realmente fantásticos no Reino Unido. É que estamos em um momento brutal no mundo da animação. A televisão aberta, em geral, está sofrendo, mas a animação parece estar sofrendo o impacto. Segundo ele, o mundo da animação está passando pela pior crise que ele já viu na vida. Não é só o Dama Total que está sofrendo, é todo o setor de animação. Quando perguntaram sobre a audiência, ele deixou claro: os números foram muito bons nos Estados Unidos e simplesmente fantásticos no Reino Unido.
Ou seja, a série estava indo bem com o público. O problema é que a crise é global. A televisão aberta como um todo está em queda, mas por algum motivo a animação parece estar levando um golpe bem mais forte. Então, mesmo com a audiência alta, isso pode não ser o suficiente para segurar a animação. E mesmo que isso pareça ser a sentença de morte desse desenho, não é por esse caminho que devemos ir. Até porque, um mês após essa afirmação, Terry McGuire, ao ser questionado mais uma vez pelo futuro de Drama Total, ele respondeu: "Por favor, pare de fazer essa pergunta. Drama Total nunca foi cancelado, não foi renovado. Há uma diferença. 2 temporadas do reboot foram encomendadas, 2 temporadas foram feitas. Por enquanto, é assim que as coisas estão." E agora chegamos em uma parte interessante. Muita gente confunde e sai dizendo por aí que Drama Total foi cancelado. Mas na real, não é bem assim. O que o produtor da série quis dizer nessa declaração é que a série nunca foi oficialmente cancelada. Isso significa que a emissora ou o estúdio não anunciou publicamente, acabou, nunca mais vai ter. Ou seja, pode ter mais temporadas em breve. E quando é óbvio que eu vou fazer review quando lançar, óbvio que eu vou fazer. O que aconteceu foi diferente. Eles encomendaram 2 temporadas. Tá bom, acho que já chega de negócio. Então, galera, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fala, galera, tchau, tchau. Deixa o like.